Sejamos todos bem-vindos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, na qual recebemos as instruções como uma universidade de almas e aprendendo a curar-nos como um hospital de misericórdia. Hoje a temática considerações sobre a mediunidade. Eu nem sei o que é, mas vamos ver se ela existe, alguma coisa vai acontecer aqui, não é verdade? Porque até começar uma palestra eu só sei o título. Eu apenas confio, porque não tenho evidência, não tenho clarividência, não tenho audiência, mas sinto a presença dos Espíritos muito mais que se eu tivesse evidência e audiência, porque a nossa mediunidade é intuitiva, inspirativa, ou seja, eu mergulho no meu próprio oásis com as aquisições de milênios sem conta. Por exemplo, nosso amado Tupinambá, nós temos alguns milênios de estradas juntos. E eu creio que hoje o comando é dele, já que eu estou na sua seara e eu não vou ousar que seja a minha vaidade a ser levada a efeito. E o que eu não encontrar em mim, porque nem tudo sabemos, nós batemos em outras portas, buscamos em outras bibliotecas e pedimos por misericórdia o auxílio divino. Normalmente eu peço que não acredite em nada do que eu disser. Por isso registramos o áudio, o vídeo. Se citarmos obras, vocês vão lá e confira. Por exemplo, no Livro dos Médiuns, no item 159, onde Allan Kardec registra que todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos Espíritos é por si mesmo médium. Porque médium é o que está no meio. E uma das psicografias mais fantásticas que eu já percebi nos últimos tempos foi a obra Iniciação Viagem Astral, aparentemente ditada pelo espírito Lancelin e psicografada por João Nunes Maia, que foi irmão de Chico Xavier na encarnação passada, ambos filhos de Celina. E nesta jornada que ele passou por esse planeta, e nenhum dos dois já estão mais aqui, e foi o Chico que preparou para a missão que ele cumpriu com Miramês, com Shaolin, com vários outros luminares, como Sheila, Bezerra de Menezes e outros. E nós percebemos fora do corpo como foi confeccionada esta obra. Lancelin estava ditando como André Luiz dita os ensinos orientados por seus mentores. Por exemplo, na obra Nos Domínios da Mediunidade, em realidade ela não é de André Luiz, ela é de Aulus e outros orientadores. Ele apenas, como repórter, anotou e passou para nós. As únicas obras da série André Luiz, que é dele de fato, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Libertação, Gúbio. No Mundo Maior, Calderaro. E assim vocês podem perceber lá. E quando você percebe Lancelin ditando, João Nunes psicografando, Lancelin está recebendo de Miramês as informações. E você pensa, é Miramês que está ditando. Aí você percebe que é Francisco de Assis que está passando a ele as informações. Então agora, tenho certeza, é o Francesco que está ditando, mas ele está recebendo de Jesus o que é para ser psicografado. E mediunidade é isso. Quando você pensa que está recebendo diretamente
o conhecimento de um espírito, ele está sendo médium de outro espírito, porque múltiplas são as dimensões da consciência e, se preferir, do espírito imortal na sua jornada interminável, que teve um começo, no nosso caso, mas jamais terá fim. Só Deus não teve começo, nem meio e nem fim, e nem terá fim. Por isso, feito esse trato, normalmente eu faço mais 2 observações, e que vocês permitam que eu fale de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. E vocês se esforçam, faça assim a fisionomia de alguém que está entendendo tudo, para eu ficar mais animadinho, e do resto dá tudo certo. Porque neste momento eu estou em conexão com aqueles que se permitem, falando de alma a alma, de consciência a consciência, de mente a mente, de perispírito a perispírito e de corpo para corpo, porque a mediunidade está em todas essas dimensões. Eu posso falar com vocês biologicamente, porque meu corpo é o médium do meu espírito. E esse corpo, como médium, na realidade, do perispírito, que é o médium da mente, e a mente é a médium da consciência. Por meio dela, a consciência se expressa, o perispírito é o veículo de expressão da mente, e o corpo é o veículo de expressão do universo perispiritual. E na questão 459 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: se os espíritos influem sobre nossos pensamentos. E ele não disse espíritos com E maiúsculo, que é a individualidade, disse os espíritos. Porque se observarmos Missionários da Luz, de Alexandre e André Luiz, porque o mentor é o Alexandre, ele vai dizer que os vampiros, porque ele fala do vampirismo, não são vampiros como Drácula, são entidades diminutas que ele chama de larvas mentais, vibriões psíquicos que nós criamos. E ele ainda pergunta, porque ele fica intrigado, é uma mente perturbada que está perturbando essa mente? Não, é essa mente perturbada atraindo outras mentes. Foi por isso que Kardec anota que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E quer tornar-se mais forte do que eles, ou livrar-se deles, se assim podemos dizer, basta estar moralmente em frequência diferente do que eles, que já estaria livre. Mas ele colocou 2 únicos meios para nos afastar dos maus espíritos: a prece fervorosa, saber o que realmente está fazendo nesta oração direcionada, e os esforços sérios para a nossa transformação moral. Porque, de acordo com André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Mas, segundo o próprio Kardec, em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, nós estamos conectados com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Por isso, o mais discreto de um pensamento, mais discreto pensamento levado a efeito por um único ser, pode alterar os destinos da humanidade. Como está na obra O Tal da Física, de Fritjof Capra, às vezes a língua atropela, mas você sabe o que eu quis dizer. Ele fala que o movimento de um único átomo pode adiantar ou atrasar a evolução da humanidade em milênios. E nós somos um pouquinho a mais do que um átomo, não somos? Vamos ver se somos. Vocês conhecem o sistema imunológico de vocês? Mais fácil, o sistema sanguíneo, tu conheces? O tecido sanguíneo, feito de hemácias, de plaquetas, de leucócitos
de plasma. E você sabe que a célula vermelha não tem núcleo. É a mais simples do corpo, a hemácia. E ela tem, em média, 280 milhões de moléculas. Cada uma com mais ou menos 10 mil átomos. E quando pensamos, criamos átomos. Ou destruímos. E átomos são aglomerados de forças vivas. E tudo que eu vou falar para vocês é mediunidade. Porque se eu for magnetizar esta água, como acontece? E eu vou transferir a minha responsabilidade para os espíritos, ou eu também faço parte do processo, já que sou médium? E eu posso intercambiar recursos e fazer eu, sem o auxílio deles? Está no livro dos médiuns, eu posso. Se eu tiver a mediunidade de cura, eu posso fazer o processo inteiro sozinho, e eles ficam à distância me protegendo ou gerenciando recursos para chegar até a mim. Porque a capacidade é tanto do encarnado, que tem 2 corpos a mais, ou do desencarnado também. Então, se eu sou um espírito como Chico Xavier, imagina alguém aplicar passe em Chico Xavier, como 2 jovens senhoras adoravam fazer isso. E saíam flutuando. Quem aplicou passe em quem? Porque em obras póstumas está lá com Kardec, mais uma vez fotografia e telegrafia do pensamento, o passe, existe uma lei que o regula, doa quem tem mais. Não quer dizer que quem está sentado está recebendo o passe. Pode estar doando mais. E o outro fala, mas depois que eu apliquei passe em fulano, eu fiquei levinha. Quem será que recebeu? Por isso, no ato de cozinhar, não somos médiuns? Não estamos desejando a cura de alguém? Às vezes estamos fazendo um alimento ou confeccionando direcionado. E se a alegria, conforme a ciência acadêmica comprova, a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras multiplica a potência de defesa do sistema imunológico em mais de 300 mil vezes, imagina o que eu posso colocar no alimento, grato pela oportunidade de confeccioná-lo, amando o que eu estou fazendo e não fazendo só o que amo, alegre, cantando às vezes no exercício, e a esperança que vai dar tudo certo para a cura de alguém ou para a nutrição. E normalmente quem assim o faz nem tem fome depois que termina, só consegue sentir fome meia hora, 40 minutos depois, porque o prazer do cozinheiro é que alguém se delicie do seu manjar. Ou vocês não são assim quando cozinham? Quem gosta de cozinhar, levante a mão. Aqui está até generosa a plateia. E quem gosta de comer? Tem alguém que nem gosta lá. Opa, é só a jovem senhora que não gosta de comer. E vocês lembram de agradecer o cozinheiro? Porque ele foi um médium. Nós não sabemos como está a sua vida, o que ela está intercambiando de recursos, nós não sabemos se o salário dele está em dia, se ele está com algum problema na família, que ele está ali com o que tem. Então, se nós chegarmos a um restaurante ou qualquer lugar, ore para que o cozinheiro esteja bem, para que o ambiente esteja bem, os garçons, todo mundo, porque meio segundo é o suficiente para tocar numa água e transformá-la em veneno ou em remédio. Porque a minha consciência vai mergulhar no núcleo do átomo, segundo Emmanuel, com a minha força vital, enriquecida pelos meus valores morais. E é para o núcleo do átomo que eu vou enviar o meu energismo, e esses núcleos enriquecidos, no que nós chamamos de nêutrons, ele vai transmutar o energismo para rejuvenescer ou melhor capacitar os prótons, que vai gestar novos elétrons, e o que vai ficar em nosso corpo são os fótons.
O Dr. Nasser já está falando isso atualmente, após muito tempo, mais de século, que Bezerra de Menezes já fala isso, tanto como encarnado, quanto como desencarnado agora. Então, mediunidade. Onde estamos? Onde eu estou? O meu coração também está? Onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. É simples saber quais são as minhas companhias. Para Kardec, ainda no Livro dos Médiuns, ele narra que a mediunidade em si não depende de valores morais. Mas o que eu vou fazer com ela, as companhias que vão ser definidas ou escolhidas para me acompanhar, depende do meu conhecimento e da minha moral. Porque se um espírito for comunicar por meu intermédio e não tiver o conhecimento que ele necessita de biologia, de química, física, como ele vai fazer? Se ele não encontra em mim os recursos para fazer o processo na comunicação verbal. Ele vai ter um trabalho enorme para fazer isso, se ele precisar dos recursos e não encontrar na minha própria aparelhagem. Por isso, o médium que leva a sério o seu sacerdócio, e todos somos, precisa estudar, conhecer-se, para poder não só buscar os seus próprios recursos, mas mediante o que eu faço com a minha vida, eu tenho o direito de bater em outras portas. Mas se eu não uso nem o que me pertence, ou o que eu construí através dos milênios, porque alguns pensam que mediunidade é castigo, outros pensam que é uma graça divina, que nós recebemos de grátis. E não é uma coisa e nem outra. É um dom, ou melhor dizendo, uma aptidão a mais, que nós construímos através dos milênios. No Porto da Esperança, lá com o nosso amado Lindomar Coutinho, um moço chegou lá, queria exercitar a mediunidade. Tem tarefa para mim? Posso começar pela vassoura. Deu a ele a vassoura e ele começou. Anos depois, parece que mais ou menos 5 anos depois, ele já estava com 6 mediunidades. Psicofonia, psicografia, pictografia e etc. E segundo Joana de Ângeles, na obra Rejubila-te em Deus, a primeira tarefa de um médium deve ser a sua autoiluminação. A autoiluminação é o que chamamos caridade para consigo mesmo. A caridade é a alma do espiritismo, fora dela não há salvação. Para Allan Kardec, em obras como a Revista Espírita e mais exatamente em Viagem Espírita de 1862, a caridade é a sublimação da personalidade. Caridade não é dar coisas. Dar o pão a quem tem fome, segundo Emmanuel, na obra Luz no Caminho, no capítulo Dever e Caridade, dar o pão a quem tem fome é dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Dar água a um sedento é dever. Agora, caridade é você ensinar a ele onde está a fonte, para que ele possa buscar por sua vez. Vestir o nu com o pano que sobra do nosso armário é dever, segundo Emmanuel ainda. Agora, vestir-o de novas ideias à luz do exemplo pessoal é caridade. Aliviar a sua dor é dever, mas ensiná-lo a curar a si mesmo é caridade. Isso está na obra Gotas de Paz, com o Espírito Carlos, da obra da equipe Bezerra de Menezes e Miramês. Então pense um pouquinho, só por um instante. O que está aqui encarnado é o Espírito na sua totalidade, com todas as suas experiências de milênios sem conta? O que vocês pensam a respeito? Tudo que sou está aqui? Ou aqui está apenas um ponto da minha realidade? Segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, o que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura.
O espírito tem quase a idade do universo e sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Você sabe? Sabe construir parte do seu corpo como a lagartixa faz em pouco mais de uma semana? E eu assustei quando eu estudei isso em Kardec. Depois em Leon Denis, Gabriel Delany, Ernest Bozano, Camille Flammarion, Alexandre Aksakov, Ebbe Sajan, todos contemporâneos de Kardec, mostrando que o homem é um pequeno mundo. Está na Gênese com Kardec, no item 27 do capítulo 2. O diretor desse pequeno mundo do que está encarnado é o espírito. O princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Como eu comecei pela obra A Gênese, eu não tinha folheado ainda o livro dos Espíritos. E na questão 455 desta obra, nós vamos ver com tranquilidade, segundo as traduções, que quando a alma é afastada do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Olha para o outro, vê o seu corpo e os laços, no plural, que une ambos. O laço perispiritual que une a alma ao seu corpo e que une a alma à sua consciência. Esse é transitório, que une a alma ao corpo. O outro é indestrutível. E quando a alma afasta do corpo, na direção da sua consciência, e enxerga o corpo com os olhos da consciência, ela vê o interior das células. E ainda fala que só Superman que tem olhos de raio-x. E o que eu faço com o meu corpo é isso. Eu saio do corpo, vejo onde está o defeito, pergunto a ele, que é o dono do corpo, o que queres que eu te faça? Porque às vezes eu estou mais complicando a vida dele, que é o construtor do corpo, porque eu não sei nem como funciona uma célula sanguínea. Você já sabe? Quem sabe? Eu sei que ela funciona pelas minhas emoções, porque, como eu disse, ela não tem núcleo. Pelos meus pensamentos, pelas minhas intenções. Se eu ficar nervosinho, o sangue pode ferver. A minha pressão pode alterar. Se eu me asserenar, a pressão volta à normalidade, o sangue se acalma e tudo fica bem. Um pensamento negativo, dependendo de como nós edificamos e o sentimento que o qualificamos, porque o pensamento dá forma àquilo que pretendemos, o sentimento da vida, a palavra mentalizada ou verbalizada coloca-o em movimento e a atitude da direção. Dependendo de um pensamento, por exemplo, que água horrível. Não aconteceu nada? Masaru Emoto pegou 3 recipientes com água cristalina, colocou arroz cru nos 3. Quem assim disse para um dos recipientes, ele ficou apodrecido em pouco tempo. O que foi ignorado ficou pior do que o que foi xingado. E o que foi abençoado, ou palavras benditas, ficou clarinho, como se nada tivesse acontecido. Pode procurar no Mestre Google aí que vocês vão encontrar a experiência do Dr. Masaru Emoto, não só com o alimento, mas com a água. A água poluída, crianças declarando amor para a água, ou orando, juntamente com adultos, alterando a estrutura de uma forma magnífica e transformando em cristais belíssimos uma água antes poluída. Mas uma água cristalina com a frase maldito, por exemplo, mata tudo que tem na água. Por isso, no meu filtro, no meu purificador, que ele purifica, ele ioniza, ele alcaliniza e magnetiza, porque eu coloco amor, generosidade, paciência, ternura, compaixão, e isso é comprovado, porque Masaru Emoto fez isso também. Frases alteram a estrutura da água. E nós combinamos que eu iria ensinar a vocês hoje a fazer macumba, se vocês quiserem.
Porque nós temos fama de macumbeiros. O que tenho a ensinar vocês se vocês não sabem? Você sabe? Feitiço eu também sei fazer. Se quiser, bruxaria, quem sabe? Eu sei até magia negra. Ou pode ser o que a gente chama também de magia mental, pensamentos negativos, magia verbal, palavras em desalinho, antifraterna, faço causas confusões na vida alheia, e depois a bruxaria em si, a magia negra. E a pior magia negra, segundo Ramatiz e Francisco Cândido Xavier, é a fofoca. Isso ninguém faz. E Chico afirmava, a fofoca também mata. E basicamente o nosso corpo é água. No Livro dos Médiuns, Kardec fala que nós podemos alterar a estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Ele aplicava passe em alguém que estava no Japão por telefone. Ele até construiu um centro no Japão, vocês sabem da história, materializado, nunca foi lá fisicamente. De repente aparece um moço lá convidando uma jovem senhora para construir uma casa espírita. E durante a construção até abraçou uma criança na rua e curou a criança. Depois que termina a casa, que as orientações tudo direitinho, ele some. Ela falou, sacana, me deixou com um problemão. Mas ela não desistiu e um dia ela viu ele na TV. É esse, mas esse nunca veio aqui. Aí ela veio ao Brasil e perguntou, era ele. Como naquele outro dia, que uma pessoa quase enlouquecida entrou na casa espírita e estava lá para proteger o Chico Xavier dos outros e não deixou ele sair do centro. E daqui a pouco a polícia chega e não demorou muito tempo. E alguém perguntou, mas quem chamou? E perguntaram os policiais, quem chamara vocês? Chico. Ele foi lá e avisou o que estava acontecendo. E se falasse para os policiais que o Chico estava lá dentro? Olha que coisa. Isso é mediunidade. Nesse caso, o dom da ubiquidade ou de bilocação, que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, como Satya Sai Baba pode aparecer, quando encarnado aparecia, em mais de 100 lugares. Agora eu não sei mensurar, porque fora do corpo, o espírito é como um sol, não há limitação. Por isso, se eu quero trazer paz para o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual, vocês não precisam ficar preocupados que vão ficar escravizados a uma casa espírita ou qualquer outra instituição. Mediunidade é 24 horas por dia. Então, ser médium com o Cristo é pensar na verdade que Ele ensinou, sentir a verdade que estamos pensando mediante os seus ensinos, falar da verdade que estamos sentindo e viver da verdade que estamos falando, que era a técnica ou o projeto de Sai Baba. E todos nós, como espíritos imortais, conectados com vários veículos de expressão, porque pensam alguns que nós temos algumas camadas perispirituais. Elas são tantas que não dá para descrever. Pensam que é apenas o corpo físico, o modelo organizador biológico, ou o corpo vital, ou duplo, eu chamo de triplo etérico, porque são 3 universos de energia que o constituem. Depois, corpo dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, até chegar o campo dos pensamentos, que é a mente. Isso é muito pálido em relação à realidade do corpo perispiritual em si. E depois os corpos de evolução, já que da mente para baixo são corpos de expressão. Corpos de evolução, o mental e emocional superiores, o corpo búdico ou da intuição, o átmico ou da consciência. Esses não morrem jamais. Os outros todos podem se decompor se não soubermos cuidar. Se eu não cuido do físico, ele morre.
Se eu sigo para o além-túmulo descuidando ainda dos meus corpos, eles vão morrendo um a um, até ficar a mente deformada, que é o caso do ovoide. Perde todos os seus corpos de expressão e vai gastar milênios sem conta para reconstruí-los. E falam para nós que os espíritos não retroagem. Na forma, retroagem, sim. Não o espírito, mas a alma, os corpos de expressão da alma, que vai ter que ser reconstruído. E como que eu posso reconstruir os meus corpos? Será que eu vou voltar a ser minério? Tem uma obra chamada Abismo, orientação de André Luiz pelo médium Ranieri. Você já tem conhecimento desta obra? Lá mostra espíritos com formatos de árvore, pedras, ou petrificados, serpentes, meio humano, meio animais. Agora, não precisa acreditar em mim. Pergunte a Tupinambá se isso é verdade. Porque eu sei que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo, conforme Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, eles retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, para acelerar o processo desses pequeninos, e eles saturam com as suas forças astrais, por intermédio de seus pensamentos, supre as deficiências desses reinos, como se estivesse encarnando pensamentos deles lá, como está em Os Mensageiros de André Luiz. Você teria coragem de reencarnar no reino vegetal? Como um pé de couve, assim, por exemplo. Pode ser couve-flor. Lá está falando que tem seres preparando para reencarnar no reino vegetal. E não é o espírito que vai encarnar, é um pensamento seu. A gente não conversa com orquídea? Eu ensinei amigas a conversar com orquídeas, elas florescem o ano inteiro. Elas são médiums. Os vegetais também são médiums. Os animais também são médiums. Tem animais que têm evidência, tem audiência, ele escuta. E tem uma bonitona lá, que quando fica sabendo que eu vou lá, é 800 quilômetros da minha casa até Três Barras, no Paraná. Ela floresce. E parece que o ano atrasado eu fui lá 2 vezes, fevereiro e dezembro. Ela floresceu em janeiro e ficou com a mesma flor até dezembro. Onde existe isso? E as orquídeas dela normalmente florescem a cada 3 meses, o ano inteiro, não param de florir. E essa saiu com um ponto fora da curva. E se eu posso conversar com a consciência de um vegetal, o que me impede de conversar com o meu alimento, que praticamente vegetal, consciências animais antes da refeição? Isso é o espírito consciente de si mesmo, médico e espiritualista, Dr. Deepak Chopra. Conversar com o alimento antes da refeição. Em Stuttgart, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial, eles provaram que a água é um ser vivo que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. E tem experimentos científicos que eles colocaram plantas no ambiente, pessoas que vêm e ameaçam as plantas, às vezes até mata para fazer o experimento, e depois pergunta para a pessoa, ela nega, pergunta para as plantas, elas falam quem foi que fez aquilo. Por isso, médium é estar no meio. Para Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, na sua imensa complexidade, no sentido mais profundo do termo, o espírito manifesta-se por intermédio do eu superior, que é o seu médium, antes da mente. O eu superior é o gerente da mente, é o que a gente chama de vontade ou self. A mente não é a médium, como eu disse, e vai atuar sobre o perispírito, que é o médium dela,
e ele no corpo, como nós falamos. A partir de agora, vamos para o passe, que é passar alguma coisa. Vocês querem receber alguma coisa ou ativar o que vocês possuem? André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Cada ser possui em si uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Mecanismo da mediunidade, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Ou Bezerra de Menezes em A Cura pelo Amor. Cada um possui em si a fonte inesgotável da energia amor. Vamos doar ou vocês preferem receber? É dando? Exato. Então, esvazie vossa xícara para receber novo chá. Ou esvazie vossa despensa para receber alimentos novos. Pensem por um instante naqueles que necessitam mais do que vocês, quer sejam familiares, parentes, amigos, ou em algum ponto de nosso país ou do planeta. E o que há de mais puro e belo, que essa seja a intenção, em nome do Cristo, em nome de Tupinambá e de toda a equipe espiritual que rege esta casa, doe o que de mais profundo conseguir doar. Porque se é dando o que recebemos, de acordo com a intenção, Joana de Ângeles, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Quanto mais doar sem esperar troca, gratidão, reconhecimento, mais a matemática calcula em nosso favor. A vida vai nos devolver não só pelo que fazemos, segundo André Luiz, em Respostas da Vida, mas principalmente em como fazemos aquilo que fazemos. O centro coronário no espírito é o médio entre ele e o infinito, o divino. É por intermédio dele que vêm as inspirações cósmicas ou crísticas para a nossa consciência mãe. E ele traz os recursos, segundo Emmanuel, para a mente, tanto a matéria-prima canalizada do fluido cósmico ou universal, quanto as diretrizes inspirativas ou intuitivas para a orientação da mente. E por intermédio do centro frontal, a serviço da inteligência, do poder imaginativo, da memória e do desejo, vamos arquitetar o que queremos construir em nosso favor com a realidade que estamos conectadas em nossa essência ou com o cosmos. Esse hálito divino, canalizado pelo centro coronário, quando chega em nossa mente, se transforma em pensamentos, segundo Miramês. A nossa essência consciencial, quando esta essência abraça a mente, ela também se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação. E esta força motriz dessas potências somadas edificam os pensamentos, que são qualificados pelos sentimentos, com o poder da oração que começa na feição de simples desejos. Orar é arar. A oração é força, segundo Emmanuel, e a ação da força gera serviço. Para André Luiz, a oração é vibração, energia, poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes que nós estamos fazendo agora, juntos, nós, o plano espiritual, a natureza, geramos elementos para a cura definitiva de nossos corpos, para a transformação de nossas almas, para a iluminação de nossas consciências, segundo André Luiz. Inspirem
ou respirem doce e suavemente, inspirando o que desejam, e se entra o nobre, o menos nobre que não aceita a transformação sai. Se entrar a esperança, o desespero bate em retirada se não aceitar se transformar. Se a alegria é convidada, a tristeza desocupará o espaço. Sempre a virtude oposta, e tem a prece ou o mantra de Francisco de Assis como referência. E terminaremos com ele: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, permita que eu vá lá e o transforme em amor, o eleve até o degrau do amor. Onde houver ofensa, permita que em seu nome eu traga esse energismo até transformá-la no processo de elevação em perdão incondicional. Onde houver a discórdia, que eu possa transformá-la em união. Onde houver a dúvida, pelo estudo consciente, pela fé vivenciada, que eu transforme em novas potências e fortalecimento a robustez de minha própria fé. Onde houver a tristeza, que eu possa transmutá-la em alegria. Onde houver trevas, que eu possa transformá-las em luz. Consciente de que é doando que recebemos um tanto mais. É amando que outros tantos nos amarão. E assim, se é dando que se recebe, perdoando que somos perdoados, amando que somos amados, o homem velho vai cedendo espaço ao novo ser que pensa no bem de todos e faz tudo o que está ao seu alcance para a felicidade de todos. Porque é morrendo o homem velho que nasce o novo ser em espírito verdadeiro. Mais uma vez, inspirem. Nós estamos dentro de um oceano de luz preparado pela espiritualidade. Cada um qualifica a que chegar até a si com o que necessita de forma personalizada, rejuvenescendo a própria mente, os sentimentos, os pensamentos e com eles os corpos de expressão, até chegar na mais ínfima partícula do corpo biológico, sempre intencionando a saúde perfeita, psicobiofísica, moral e espiritual, ou a saúde integral, a paz interior, a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Se a paz do mundo começa em nós, como referenciais da paz no mundo, comecemos no exercício da fé para gerar a autoconfiança em nós, no trabalho no bem que vai gerar a serenidade, no desprendimento que vai gerar o amor. Mais uma vez, inspirem, se acalmem. E o último exercício com Joana de Ângeles. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, ideias e planos são portadoras ou portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Como faremos? O interessado deve visualizar-se saudável em todos os sentidos, projetar-se no tempo em perfeito equilíbrio, ver-se daqui a pouco em equilíbrio,
ver-se recuperado, assumindo novas responsabilidades perante a si mesmo, a vida e as leis, ou desenvolvendo novas aptidões, novas responsabilidades, mediante aquilo que queremos concretizar. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, se asserenem e digam a si mesmos: tudo é perfeito, como perfeito é o Criador. Via de regra, são as criaturas que tiram as coisas dos lugares, porque tudo está nos seus devidos lugares, e depois oram a Deus pedindo que Ele recoloque aquilo que elas deveriam fazer. A paz do Cristo seja sempre em nossas vidas. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.